Mas vamos falar um pouco sobre o ensino híbrido, sobre a educação à distância e sobre a educação convencional. O ensino híbrido, na realidade, ele sempre existiu. É um mix, onde você tem parte presencial, parte à distância. É, não existe muita definição mundialmente consagrada do que é o ensino híbrido. Mas, na realidade, é uma mistura onde você tem momentos presenciais e momentos não presenciais, que não tem nada a ver com a educação à distância. A educação à distância é outra coisa que nós vamos comentar mais à frente. Mas é uma solução que foi adotada e está sendo adotada ainda por muitas escolas no Brasil. Nós temos 40 mil escolas particulares e 180 mil, quase isso, escolas públicas, que não conheceram bem o que é ensino híbrido ainda. Nós temos escolas que estão só no ensino convencional, que não foi possível, especialmente no ensino público, e não houve educação, não houve aprendizagem nesse período para os alunos dessas escolas que mantiveram só modelos convencionais, modelos tradicionais presenciais. Então, muitas escolas até públicas migraram um pouco para ensino híbrido, mas não adotaram a educação à distância. A educação à distância, você tem que ter um processo de credenciamento, você tem que ter adoção de plataformas, etc. Foi uma solução adotada onde os professores, especialmente, tentaram se desdobrar, os alunos com mais facilidade, porque eles dominam mais a tecnologia que a maior parte dos professores, mas você passou a ter a possibilidade de utilizar um sistema da educação mediada por equipamentos, mediada por tecnologia, que é o termo mais correto. Na verdade, não é educação à distância, não é educação via computador, é utilizado por tecnologia. E as pessoas que têm, principalmente os mais jovens, elas têm mais domínio da tecnologia. Você tem hoje um celular que permite muitos recursos. Você tem os tablets, que hoje não tem grande uso, mas também tem as mesmas funções. Você tem os computadores pessoais, os computadores mais tradicionais, físicos, outros computadores mais laptops, etc. Mas todos eles adotam tecnologia que permite uma interação muito efetiva. Agora, quando você tem esse uso da tecnologia, você tem que também preparar o professor, preparar a secretaria, preparar a coordenação, a direção, para saber lidar com as tecnologias. E tecnologia falha. Você tem determinados momentos que caiu o sinal, caiu a internet, e aí você não tem jeito. Tem muita gente que tem dificuldade de pagar, você não tem internet gratuita, nem nas escolas públicas do Brasil. Há uma solução agora em vistas de termos a utilização do Fundo de Universalização das Telecomunicações para utilização de dinheiro na implantação de tecnologia nas escolas. Mas isso vai levar tempo, você não consegue também rapidamente fazer. E mesmo que você compre equipamento, que você tenha equipamento, você não consegue preparar o professor, preparar o orientador de aprendizagem para ele ministrar uma aula na frente de uma câmera. Ele tem, às vezes, extrema dificuldade em conseguir se comunicar na frente de um mecanismo que vai, em tese, como se fosse uma televisão. Nós tivemos casos concretos onde os alunos estavam em sala de aula e o professor estava em casa dando aula. Tivemos casos inversos, mas nós temos que convir que a grande parte foram feitas soluções improvisadas que felizmente deram razoavelmente certo. E como deram razoavelmente certo, elas estão sendo aproveitadas, e esse parecer do Conselho Nacional de Educação permite um aproveitamento de excepcionalidade em 2020 e 2021. É óbvio que a gente tem a esperança que em 2022 nós tenhamos um ensino de acordo com cada instituição definida. Então, o ensino híbrido é exatamente isso, você utilizar esse mix entre o presencial e o não presencial da forma adequada a cada realidade.
Agora, educação à distância, aprendizagem à distância, ensino à distância, como seja utilizado, não é nem um termo mais comum em alguns países. O que é utilizado é educação ao longo da vida. Então você tem educação à distância, é o termo no Brasil reconhecido, mas que foi criado uma série de amarras para os credenciamentos. Então, ou seja, a instituição ela passou a não poder adotar a educação à distância como ela gostaria de adotar, como outros países adotam. Você não precisa ter um credenciamento para a educação à distância em países espalhados pelo mundo, mesmo países de terceiro mundo. Mas o que nós temos no Brasil ainda é um ranço e uma legislação que exige o credenciamento para a educação à distância. E dizendo que a educação à distância é uma modalidade, o que não é. A Lei de Diretrizes e Bases define as modalidades e não tem a educação à distância enquadrada como uma das modalidades. Então, o que nós temos hoje para poder enquadrar como educação à distância, nós temos que ter o uso de plataformas digitais, se você utilizar gerações mais modernas, ter material didático para mandar até pelo correio. É perfeitamente possível você ter material impresso e mandar pelos correios. A primeira geração ainda continua. A educação à distância tem uma segunda geração, que foi a rádio, terceira via televisão, quarta via computador, e hoje você tem já uma quinta, sexta geração já acontecendo dentro da evolução tecnológica, mas nenhuma delas é substitutiva. Ou seja, o fato de você utilizar a internet não exige que você deixe de utilizar o ensino por correspondência. O problema é que a correspondência hoje no Brasil é cara e não funciona bem o processo de entrega. Mas o que está definido em termos de normas do Conselho Nacional de Educação, do Ministério da Educação, de lei federal e de normas dos Conselhos Estaduais de Educação, é que você tem que ter um processo de credenciamento para a educação à distância. E esse credenciamento para a educação à distância ele é cruel, porque você leva muito tempo, tem uma burocracia, paga taxa, se for educação superior. Ensino médio são poucas instituições e isso faz com que tenhamos, no Brasil, por exemplo, no ensino superior, nós temos hoje 2.000 instituições, 2.500, poderíamos dizer em termos assim, envolvendo as públicas, no ensino superior, e temos 700 e poucas instituições credenciadas. Então nós temos um terço credenciadas e as outras não credenciadas ainda. Escola de educação básica, a realidade é muito pior. Nós temos no ensino médio e jovens e adultos algumas escolas credenciadas, mas não passam no Brasil de 200, 300, de um universo de quase 180 mil escolas que existem na rede pública e na rede privada cerca de 40 mil escolas, 35 mil. Aproximadamente esse é o número das instituições de ensino. Então nós temos que deixar claro nesse momento que ensino híbrido é uma coisa, ensino à distância é outra, e a educação convencional é a educação convencional que todos, não precisa mais comentário, que todos estão acostumados, que a educação presencial é tradicionalmente adotada desde muitos anos. Então nós fechamos esse bloco e ao fechar esse bloco esperamos ter trazido algumas reflexões para vocês sobre essas distinções que existem no campo da educação híbrida, da educação à distância e da educação convencional.